Olá, segundo ano! Vamos começar as nossas atividades de sexta-feira. Hoje, as nossas atividades são no livro de reforço e a folhinha que a tia entregou para você poder conhecer um pouquinho a história da independência do Brasil. Então, pegue o seu livro de reforço e nós vamos responder a páginas 73 e 74. A tia colocou aqui no slide a página 70, mas nós já respondemos essa atividade na agenda do dia 3 de agosto. Mas tem muitos alunos que não responderam. Então, todas as atividades do livro de reforço até a página 72 nós já fizemos. Então, aqui a página 70 nós já fizemos, a página 71 e essa página aqui, a página 72. Muitos ficaram sem fazer, acredito que pela quantidade de atividade. Então, essa semana, que nós temos poucas atividades, eu vou pedir para você fazer essas folhas, tá bom? Mesmo que eu tenha escrito aí não respondeu, é mais para um controle meu das pessoas que estão fazendo as atividades. Você não será prejudicado em relação a isso, mas é importante que você faça, porque senão você vai ficar prejudicado porque vai deixar de aprender um conteúdo, tá bom? Então, faça essas folhinhas que estiverem atrasadas, tá bom? A nossa atividade de hoje é na página 73 e nós vamos responder sobre esse conteúdo que nós estamos estudando na aula online, que é convivência na escola. Então, depois que você leu, você vai responder comigo essas páginas. Para te ajudar, eu vou pedir para que você pegue o seu livro de história e acompanhe nele para que você possa conseguir também ler o conteúdo lá em história e responder aqui no seu livro de reforço. Então, primeira questão. Para ter uma boa convivência na escola, é preciso zelar pelo ambiente escolar e respeitar as suas normas. Complete as frases com as palavras do quadro e descubra o que facilita uma boa convivência na escola. Então, aqui no quadro nós temos as palavras lixo, obrigado ou obrigada, escutar, amizade e obedecer. Aí, quando a gente usa o obrigado e obrigada. O obrigado, meninos, vamos decorar isso? O obrigado, nós vamos sempre usar quando os meninos estão falando. Então, quando Guilherme, Rafael, quando Micael, Pedro, Arthur, ele for falar com alguém obrigado, ele vai usar com o no final. Mas se quem estiver falando é uma menina, então nós vamos usar o obrigada, tá bom? Só aí pra gente lembrar dessa nomenclatura. Então, letra A. Deve haver, tracinho, né? Escreve aí. Deve haver entre os colegas na escola. O que deve haver? Lixo, obrigado, obrigada, escutar, amizade, obedecer. Veja qual é a palavra que melhor se encaixa. O aluno deve sempre à professora. Letra C. Ao receber um elogio, o aluno ou a aluna deve dizer, e aí se você for menino, lembra da regra que a tia acabou de falar? Não se esqueça. Os alunos devem, com a atenção que a professora ensina. É muito importante que os alunos não joguem no chão. Próxima questão, lá na outra coluna, na segunda coluna. Leia as frases e sublinhe as palavras que prejudicam a boa convivência na escola. A tia passou esse traço na frase inteira, tá vendo? No seu livro não tá assim. Mas a tia colocou esse traço para poder tampar a resposta. Então, aí no seu livro, você vai sublinhar. Lembra que sublinhar é passar um traço embaixo da palavra? Então, vamos marcar isso. Sublinhar, passar um traço na palavra que corresponde àquelas coisas que prejudicam, que atrapalham a boa convivência dentro da nossa escola. Então, vamos ver aí, letra A.
Paulinho empurrou seu colega na hora do lanche. Qual foi a atitude aí que prejudica a convivência na escola? Aí passa um traço nessa palavra. B. Elisa maltratava os funcionários da escola. Sublinha aí o que a pessoa faz que não é adequado. Letra C. Carlos gosta de bater nos colegas da classe. Letra D. Os alunos do segundo ano só resolvem os problemas por meio de brigas. Letra E. As meninas sempre incomodam a aula com seus falatórios. Muito bem, é só sublinhar, tá bom? Aquelas palavrinhas onde nós não temos aí atitudes que colaboram para a nossa boa convivência. Tudo que atrapalha, você vai fazer um tracinho na palavra. Terceira questão. Responda as questões a seguir. Letra A. O que é bullying? Nós já falamos de bullying lá na nossa aula online. Aí escreva aí com as suas palavras o que é. Se você não conseguir vir nada, você pode pesquisar o que é bullying, tá bom? B. Qual é a origem da palavra bullying? C. Qual é o significado de bullying? Vai lá no seu livrinho de história que tem todas essas explicações do que é bullying, a origem e o significado. Combinado? A nossa próxima página, ela é toda pessoal. Então, vamos lá? Quarta questão. Observe as imagens e crie uma legenda iniciando da seguinte forma. Tá vendo a figura? Você tem que escrever a sua legenda correspondente a ela. Não é permitido. O que não é permitido? Olha para a imagem. O que você acha que essas duas crianças estão fazendo? Aí você vai escrever uma frase começando com a palavra não é permitido. Mas tem que analisar a imagem, tá bom? A outra imagem, olha o que está acontecendo. Que cena será essa? É um menino sofrendo bullying? É uma briga entre os colegas? Aí você vai escrever, não é permitido. E aí você completa a frase, tá bom? Quinta e última questão de história. Você conhece alguém que sofreu bullying na escola? Desenhe e depois descreva a situação. Então, se você conhece, eu vou pedir para você desenhar qual foi esse bullying que ela sofreu, se ela era enfim, qual foi esse bullying. E nas linhas embaixo, eu vou pedir para que você escreva falando sobre qual foi essa situação de bullying que você presenciou, que você soube. Se você não sabe nenhuma, aí tudo bem, você pode escrever não conheço nenhuma. Combinado? E a sua última atividade do dia é a sua folhinha sobre a independência do Brasil, que é na segunda-feira, dia 7 de setembro. Então, a gente já está fazendo aqui a nossa primeira atividade da independência. Você vai ler esses quadradinhos aí sobre a nossa história e vai pintar bem coloridinho para que eu possa colocar depois na sua pasta. E quando você terminar, você vai responder aí marcando um X nessas questões referentes ao textozinho da história em quadrinhos. A primeira aí, o Brasil era colônia de Portugal, Inglaterra, Holanda, marca um X. Segundo, proclamou a independência do Brasil. Quem foi? Dom Pedro I, Dom Manuel III ou Rei Joaquim? Terceira questão. O grito dado por Dom Pedro foi: independência ou morte, queremos sair daqui ou diga ao povo que fico. Quarta questão. O grito foi dado perto do rio Atibaia, Tietê ou Ipiranga? Quinta. A data que foi proclamada a independência do Brasil foi 7 de abril de 1822, 7 de setembro, 7 de fevereiro ou 7 de agosto? Essa aí tá bem clara a resposta, não é? Então, essas foram as suas atividades de sexta-feira. Bom final de semana, curta o nosso feriado da independência, segunda-feira. E a gente se encontra para as nossas próximas atividades só na próxima semana. Então, bom descanso, fiquem com Deus. Tchau!